Bolsonaro parece mesmo disposto em fazer o seu adversário histórico, Guilherme Boulos, o novo prefeito de São Paulo, porque Bolsonaro decidiu mesmo que Ricardo Mello Araújo vai ser o vice do Ricardo Nunes. Um nome que não traz voto nenhum, que eu não sei quem é, você não sabe quem é, ninguém sabe. E por isso foi mal recebido pelas lideranças que compõem o governo de Ricardo Nunes em São Paulo. Estão dizendo para Nunes esquecer esse nome e escolher um nome próprio, o que seria uma grande demonstração de fraqueza e de que Bolsonaro é descartável. Mas também é dito que o Valdemar Costa Neto está querendo dar um passa-moleque em Bolsonaro, permitindo que esse nome surja só para ser fritado e lá na frente uma mulher preferencialmente ser escolhida como a vice do Ricardo Nunes. Na sua opinião, essa jogada de Bolsonaro favorece Guilherme Boulos? Valdemar Costa Neto está enganando mais uma vez o ex-presidente? Se você concorda comigo que só favorece o Boulos, deixa o like e se inscreva no canal. Essa jogada do Bolsonaro de escolher o Ricardo Mello Araújo, o ex-coronel da Rota, que é um bope de São Paulo, é um erro. Mas o Bolsonaro quer insistir nisso porque ele quer dar demonstrações de força dentro do PL. Ele quer mostrar que é ele quem manda no PL. O que a gente sabe que não é. Ele até teve ali um momento de glória derrotando o Valdemar Costa Neto depois que o Boy, que é o apelido do Costa Neto, fez elogios ao Lula. Bolsonaro não gostou. E essa escolha do vice passa também por esse momento, porque o Valdemar Costa Neto precisa ceder para os bolsonaristas em algum ponto. Mas o Bolsonaro foi lá e insistiu. Esse nome é um nome que não traz votos, é um nome desconhecido, que só bolsonariza a candidatura do Ricardo Nunes e atrapalha a direita. Mas a gente já falou, a direita brasileira não existe mais, ela foi completamente cooptada pelo bolsonarismo e essas disputas de poder dentro do PL estão se espraiando e estão atrapalhando a direita no Brasil como um todo. Porque essa disputa em São Paulo também está aparecendo no Rio de Janeiro, de modo mais proeminente, e em vários outros locais, mas de modo menos evidente. Tá? Mas há essa disputa toda na direita. Esse nome do Ricardo Mello Araújo, segundo Fábio Zanini da Folha de São Paulo, foi muito, mas muito mal recebido pelas lideranças que compõem o governo do Ricardo Nunes. Porque é um nome que não agrega em nada. É uma pessoa radical, é uma pessoa que defendeu coisas que a capital paulista não concorda. Porque mesmo o estado de São Paulo tendo dado a vitória a Bolsonaro, muito por conta do interior, a capital é mais progressista, é mais cosmopolita. E Haddad e o Lula derrotaram seus adversários de 2022. Então São Paulo tem uma São Paulo, capital, tem uma mentalidade bem diferente. Por isso que as lideranças estão falando, esse cara vai prejudicar completamente a nossa campanha. Só que o Fábio Zanini também trouxe a informação que eles especulam que o Valdemar Costa Neto só está dando corda nesse nome para que ele seja fritado e lá em junho o nome definitivo possa surgir. Possivelmente de uma mulher, pode ser até uma delegada, uma figura mais conservadora, só que uma mulher diferente desse bolsonarista radical. Porque essa escolha, pessoal, faz tudo o que o Guilherme Boulos quer. Pesquisa do Datafolha do ano passado mostrou que 68% da população de São Paulo rejeita o nome de Bolsonaro. Ou não vota no indicado por Bolsonaro. Por isso que o Ricardo Nunes está tentando manter uma distância, né? Falando que, na verdade, há uma grande união de vários partidos, não somente do Bolsonaro, para derrotar o radical Guilherme Boulos. É uma frente ampla contra Boulos. São estratégias de comunicação para reduzir os impactos da candidatura ou do apoio que Bolsonaro traz. Só que o Ricardo Mello Araújo não traz votos, não tem capital político e bolsonariza a candidatura do Nunes. Tudo que o Boulos quer, porque o Boulos trouxe a Marta, uma figura que agrega, principalmente nas periferias, traz o nome do PT, Marta tem experiência como prefeita de São Paulo e ela tá indo com tudo. Tá indo pra cima. É tudo o que o Boulos precisa e tudo o que o Ricardo Nunes não precisa. Até porque a Marta saiu do governo de São Paulo, ela era aliada do Ricardo Nunes e o abandonou, dando um sinal do seguinte, olha, eu abandonei esse cara porque ele não vai pra linha nenhuma. Por esse motivo, nos corredores do governo de São Paulo, dizem para o Ricardo Nunes ignorar completamente a escolha do Bolsonaro e ele mesmo escolher um vice. E se isso acontecer, é uma clara demonstração de fraqueza do Bolsonaro. Porque o Ricardo Nunes vai mostrar para todo mundo que todo esse capital político que o Bolsonaro fala que tem, não existe.
E o Ricardo Nunes vai mostrar que o Bolsonaro é uma figura descartável, que ele não tem a mesma força e ninguém precisa dele para sustentar uma candidatura. Então, o que acontecer nos próximos meses vai definir o futuro do Bolsonaro, inclusive o futuro jurídico dele. Porque Bolsonaro, com o caso da BIM paralela, está perdendo apoio, os seus antigos aliados estão receosos de terem sido investigados também pela BIM paralela, e aí vem Ricardo Nunes justamente numa campanha e descarta o nome do Bolsonaro. É uma clara demonstração. E ele falou o seguinte, o Ricardo Nunes: eu vou escolher o meu vice. Ele deu um chilique imenso, porque a Marta Suplicy foi quase uma imposição do PT ao Guilherme Boulos. O Boulos não escolheu, foi o nome escolhido pelo PT. Então ele vem e fala o seguinte: eu vou escolher o meu vice. Não sou igual o Boulos. Só que a gente sabe que se o PL que vai escolher, né? Porque agora tá nessa situação. Ele vai rejeitar o vice do Bolsonaro, ele tá falando que ele vai escolher o vice, não vai ser o Bolsonaro que vai indicar. Só que ele precisa do apoio do Bolsonaro, ou não. Isso tudo vai ficar mais definido futuramente. Só que a gente sabe que se o Bolsonaro forçar e der um nome não tão radical, o Nunes tende a aceitar. Colocar o rabinho entre as pernas e acabar aceitando essa indicação do Bolsonaro e do PL. O Valdemar Costa Neto já reagiu a esses potenciais chiliques do Ricardo Nunes. Em entrevista à CNN, o Costa Neto falou: o Nunes não tem chance sem o Bolsonaro. Então é melhor ele abaixar a bola e escolher e aceitar a indicação que nós do PL vamos fazer. Tá? Por quê? Porque especula-se o nome do Republicanos, que é o partido do Tarcísio de Freitas. O Republicanos acha difícil. Só que se o PL continuar insistindo nesses nomes que não trazem nada, o PL pode ficar escanteado. Ó, lance então vocês aí o seu candidato, vocês que se virem aí que nós vamos aqui, com o nosso. E o Costa Neto sabe que ele precisa da vitória do Ricardo Nunes para lançar o palanque dele em São Paulo, para o Senado em 2026. Se o Boulos ganhar, ele perde o palanque. E uma candidatura ao Senado, ela necessita de prefeituras. É diferente de candidatura para deputado estadual e federal. Tem as suas particularidades. O Lula, por sua vez, tem feito a parte dele também, bolsonarizando a campanha em São Paulo. O Lula, pessoal, ele começou a dizer: em São Paulo vai ser um repeteco do que foi em 2022. Por quê? Porque ele quer bolsonarizar a candidatura do Nunes. Porque o Lula sabe que se ele vencer, se Boulos vencer em São Paulo, há uma grande chance do governo paulista ser tomado em 2026. Pode ser pelo Alckmin ou por outro candidato de esquerda contra o Tarcísio de Freitas. Mas 2026 e o governo paulista passam pela disputa municipal agora. Passam por isso. Então nós vamos ver como isso tudo vai se desenrolar, como o próprio MDB e o Ricardo Nunes vão enxergar a força política de Bolsonaro, mas se tudo caminhar como está caminhando agora, com o Bolsonaro indicando esse Boulos já é o prefeito de São Paulo. Graças a Bolsonaro.